Boa noite. Fiquei baixo, fiquei alto agora. Fiquei baixo, fiquei alto. Vocês viram ali uma conversa no pé do ouvido? Uma conversa de pé de orelha ali com o pai? Vou entregar, tá? Vou entregar agora, viu? Tem um negócio de uma roupa branca prometida, porque eu não uso branco, tá, gente? Então, todas as vezes que eu venho aqui, eu só tenho uma saia e uma blusa. Aí eu hoje pedi a Karina que eu pudesse usar uma outra roupa, porque eu não aguento mais. Karina. Tudo é Karine e Karina. É porque Kari, né? Aí hoje eu pedi dispensa da roupa repetida, porque é uma farda, tá certo? Mas posso ser sincera com vocês? Estou me sentindo estranha. Tá faltando a roupa clara. Tudo certo. Eu tava pensando nisso hoje, né? Amanhã minha neta faz 19 anos, ela nasceu no dia de Cosme Damião, né? E a menina é um herê perfeito mesmo, tá? Então, eu sempre venho aqui em vésperas específicas. Amanhã é um dia importante, né? Para nós aqui, eu não recebi um convite para comer um caruru. Olha, pulverizei no WhatsApp aquela brincadeirinha que aceita o convite para o caruru. Não recebi nenhum. Aí eu estava me perguntando hoje, será possível que eu vou ter que fazer esse caruru? Não tem graça, né? O gostoso não é comer o caruru alheio? Não é isso? Brincadeiras à parte, última terça-feira de cada mês, e eu gosto muito de pensar em algo que nos faça refletir. E hoje eu mandei este título da palestra para um grupo de amigos, chegaram duas aqui agora, e aí eu disse a eles assim, um título desse lhes remete a quê? Por onde vocês acham que eu vou caminhar com um título desse? Quem lê para mim aí, que eu tô pra não ficar de costa? O que você crê é o que é? Vocês já pararam para pensar nisso? Que ao longo das nossas experiências de vida, nós vamos acumulando crenças, acumulando verdades equivocadas a respeito de nós, a respeito da vida, a respeito das pessoas, a respeito das coisas. E aí a ideia é provocar vocês. Botei esta imagem porque é uma imagem que fala de uma desconstrução da realidade. Porque para que a gente possa pensar para além daquilo que nós cremos, é fundamental que a gente possa sair da caixinha. Daquela caixinha que a gente se colocou dentro, seja pela convivência no primeiro social, que é a família, seja pela convivência no primeiro social, que é a escola, seja pelo social de uma forma geral, seja pelo social da religião formal que nós abraçamos, em que caixinha nós nos colocamos dentro. E aí, agora vai a curiosidade sobre o que eu vou falar. Não foi, Kari. Eu apontei. Olha sobre o que eu vou falar. Já ouviram falar? A alegoria da caverna ou mito da caverna de Platão. Quem conhece, levanta a mão aí para eu saber se eu tenho entendido isso aqui. Pronto. A imagem que eu trouxe é exatamente... Você estudou há pouco tempo? Se está estudando autoconhecimento, com certeza. Sim. Mito da caverna. Esse mito da caverna, ele também é conhecido como alegoria da caverna. Mito da caverna de Platão, alegoria da caverna de Platão é a mesma coisa. Esse mito fala, e aí foi Platão quem trouxe no livro A República,
que desde a infância algumas pessoas foram levadas para uma caverna, foram acorrentadas a esta caverna, ficando eles de costa para a abertura da caverna. Eles estavam naquela caverna desde a infância, acorrentados, sem terem a possibilidade de conhecerem o mundo exterior. O que é que eles conheciam do mundo exterior? Sombras que eram projetadas na entrada da caverna e eram projetadas a partir de uma grande fogueira que ficava na entrada, e ali todas as pessoas que passavam, animais, coisas, eram projetadas pela luz da fogueira e era projetada na parede de fundo da caverna. Então, o que aquelas pessoas acorrentadas ali conheciam era exatamente o quê? Sombras de algo que elas acreditavam ser uma realidade. Para elas, aquela realidade era absoluta. Eles nasceram ali, cresceram ali, ficaram adultos ali, eles só conheciam aquela realidade, que era uma realidade o quê? Limitada. Certo dia, ao acordar, um destes seres humanos descobriu que a corrente dele estava quebrada. Essa parte da corrente quebrada é profunda, né? Por que a corrente só quebrou de um daqueles seres humanos? Por que não de todos ou dos demais? Quando ele percebeu que ele estava com a corrente quebrada, a partida, ele levantou-se e saiu da caverna. Quando ele foi para a entrada da caverna, naturalmente a claridade solar fez o quê? Deixou ele ofuscado, porque ele nunca tinha visto tanta claridade. Ele achava, evidentemente, que era uma imensa fogueira. O sol era uma imensa fogueira. Horas depois, os seus olhos foram se acostumando à claridade do sol e ele foi começando a ver o que acontecia ali. Ali tinha pessoas, ali tinha realidades absolutamente diferentes daquela que eles estavam acostumados na caverna. Claro, empolgado, motivado, estimulado por tanta beleza, por tanta claridade, o que foi que ele fez? Voltou à caverna para dizer aos demais que existia uma realidade completamente diferente daquelas que eles conheciam. Claro e naturalmente que os acorrentados que viviam na caverna não só não acreditou naquilo que ele trazia como uma nova verdade, como o agrediu, chegando até a vitimá-lo. Este é o mito da caverna, que é profundo. E aí eu paro muito para refletir e sempre nós utilizamos ele em aulas diversas. Porque há uma primeira pergunta que não quer calar. Por isso o título. Aquilo que você crê é o que é? Em que caverna nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo as sombras da realidade? Isso é uma pergunta, não é para responder. São questionamentos fundamentais para que nós possamos entender, inclusive, o que é que nós estamos fazendo aqui. Por que nós abraçamos a Umbanda? Por que nós abraçamos o Kumoa? E por que nos sentimos abraçados pela Umbanda e pelo Kumoa? Porque se eu não entender onde estou, eu vou estar vivendo a partir de uma realidade que é a sombra do que verdadeiramente é a realidade da vida. E a pergunta e o questionamento
E aquilo que eu trago para que vocês reflitam é: o que nós preferimos? Estar observando as sombras no fundo de uma caverna ou termos coragem suficiente de sairmos dessa caverna e observar o que existe para além dela? E aí eu trouxe uma frase: a ignorância do ser humano aprisiona e os preconceitos impedem o conhecimento da verdade. E me questiono muito por que nós temos que ser divididos entre religião tal, branco, preto, rico, pobre. Por que nós temos que ser divididos? Porque nós não podemos ser um conjunto integrado de seres que buscam por sair para uma realidade diferenciada. Sair das sombras, da ignorância, dos conceitos prévios e o pior de tudo, né? Porque a palavra preconceito nos fala de quê? Que é preconceito, eu já falei, né? Conceito prévio. Ou seja, eu tomo como verdade absoluta algo que eu sequer vivenciei, que eu sequer sei o que representa e o que significa. Mas se é isso, eu não quero. Porque já disseram aí que isto é errado, que isto é pecado, que isto tem parte com o rabudo. Quem é o rabudo? O rabudo existe? Não, né? Pois bem, sair da caverna, sair da projeção das sombras e ir para uma outra realidade. E a interpretação da metáfora ou da alegoria da caverna é exatamente essa. Um convite a nós percebermos se nós desejamos ficar na caverna, vivendo da realidade das sombras, daquilo que eu vejo, mas eu não experiencio, ou se eu saio da caverna e vou reconhecer a realidade a partir das minhas experiências, porque aquelas experiências vividas por aqueles acorrentados ali, que comiam do que os outros traziam, que viviam em total dependência de outros seres humanos, porque eles estavam acorrentados. Pararam para pensar o que são essas correntes? Essas correntes nada mais são do que algo que a gente chama, e eu adoro a palavra chamada crenças limitantes. Quantas crenças limitam a nossa possibilidade de compreensão da realidade da vida? Por que você age assim? Eu não sei, só sei que eu tenho que fazer. Por que você não age assim, Nil? Eu também não sei, só sei que não posso fazer. Ou eu tenho que fazer porque alguém mandou, ou eu não posso fazer porque alguém também mandou. E aí, nesse contexto, aos 60 anos de idade sempre, uma transgressora natural. Aquilo que alguém diz, não faça, eu vou e faço. Porque eu só vou saber se aquilo que alguém está dizendo ser algo negativo, se eu experienciar. Porque sem experiência não tem vida, e vida é movimento. Eu preciso, evidentemente, conhecer, para aí sim ter capacidade de discernimento de dizer: isto eu quero, isto eu não quero. E uma das formas muito próprias de sair da caverna, da nossa caverna particular, é conhecer. Conhecer é preciso e viver também. Conhecer é muito importante,
Porque se eu adquiro conhecimento, eu sou capaz de ter um senso crítico. Gente, senso crítico não é sair criticando tudo e todos, não, tá? Senso crítico é a capacidade de discernir entre o que é real e o que não é. Como é que eu vou adquirir senso crítico? Eu, por exemplo, eu adotei como religião formal o Espiritismo desde os meus 13 anos e eu tenho 60. Então alguém é bom de matemática aí? São 47 anos, né? Praticamente eu tenho mais tempo estudando o Espiritismo do que a maioria do que aqui estão de reencarnados, né? Com salvas exceções, né? Algumas exceções que eu vejo que estão mais ou menos como eu. Mas como foi que eu me interessei por estudar algo que não era a caverna da minha família? Exatamente porque era algo diferente. Porque era algo que não repetia padrões daquilo que desde que reencarnei eu via na minha família. Então, final de semana vai para onde? Para missa, de manhã e de tarde. Senta, levanta, ora, faz o Pai Nosso, faz Crê em Deus Pai, faz Ave Maria, faz isso, faz aquilo. Não estou dizendo que aquilo ali é algo negativo, estou dizendo que para mim não tinha significado. E eu comecei a procurar significado para aquilo que era importante para mim. Para mim fazia sentido estudar o Espiritismo e continua fazendo 47 anos depois. Mas se eu estivesse fechada na caverna chamada religião, eu não estaria aqui com vocês. Não é? O que é que um espírita está fazendo num terreiro de Umbanda? É o problema. Antes de ser espírita, né, meu amigo? Eu sou espírito e um ser humano livre. E eu posso ir e vir aonde meu coração deseje estar. Da mesma forma acontece com vocês. Porque o conhecimento é necessário para que eu possa ter um senso de dizer isso está certo, isso está errado, se é que este senso é real, né? Existe certo e errado? Não existe. Porque esta polarização sou eu quem dou. Sou eu quem dou esta polarização de certo ou errado. Então, se eu não sair da ignorância, e a ignorância aprisiona. E nós estamos falando aqui em dois tipos de ignorância. A ignorância do ignorar, do desconhecimento, e a ignorância, me desculpe o termo que eu vou usar agora, da estupidez de achar que eu tenho alguma verdade. Esta é perigosa. Esta é violenta. Esta é agressiva. Porque esta vai buscar o quê? Aprisionar outras pessoas. Então, quando a gente vem aqui numa terça-feira, que é a última do mês de setembro, né? Para pensar se aquilo que eu creio é aquilo que é, eu preciso sair da caverna. Eu preciso me permitir buscar por algo além. E aí, quando eu cheguei, fui buscar um café, tomar um cafezinho, né? Quem me conhece sabe que eu não vivo sem café, né, meninas? É um tomar de café sem fim. É café preto, prefiro. Aí vocês poderiam dizer, então é filha de preto velho ou de preta velha. Adoro café e preto na caneca, sem açúcar. Eu boto umas gotinhas de adoçante que é para dar uma, entendeu? Uma equilibrada. Então, esqueci o que eu ia falar. O que eu estava falando?
Eu fui falar do café, pronto. Eu fui ali tomar um café com as meninas na secretaria. E aí, ouvi a Debrinha dizer assim, não, porque as pessoas estudam, né? Faz o curso e estudam. O quanto é importante estudar. Porque no momento em que eu estou estudando, e eu sou bem suspeita porque estou em contínuo em estudos, eu não paro de estudar. E aí, alguns meses atrás, eu descobri com a minha terapeuta por que eu tenho esta ânsia de estudar. Está lá na infância, naquelas feridas de infância, de alguém que deveria ser seu protetor, de alguém que deveria ser o educador, que foi a sua primeira professora, porque você funcionava de forma diferente dos colegas, você é o quê? Burra. Você é burra. E aí, este você é burra, que é uma crença limitante, ela pode ter dois sentidos, né? Ou faz com que você acredite que realmente é e não tenha interesse em aprender. Ah, disseram que eu sou burra, eu sou mesmo. Né? Isso é uma questão de autoimagem. Ou você vai fazer o inverso. Eu escolhi este caminho. Então, se eu era considerada uma pessoa burra, nada mais lógico do que eu estudasse para buscar entender, porque se os outros aprendiam com maior facilidade, eu tinha uma responsabilidade maior, que era estudar mais. E aí acabou sendo um hábito. Então, estudar, para mim, é um hábito altamente agradável. Para alguns é um castigo, né? Ah, meu Deus, meu neto faz assim, viu? Estudar? Meu filho, vamos tomar banho para ir para a escola? Ah, como é chato. É, mas mais tarde você entenderá que esta chatice era necessária. Porque para que você possa fazer escolhas, para que você pode ser livre, não aprisionado por crenças limitantes, você precisa conhecer. Porque você conhecendo, você também se conhece. E conhecimento e autoconhecimento caminham juntos. E eu me recordo perfeitamente, porque eu sou atrevida, né? Já disse que sou... Não foi, gente. Eu tento, mas não foi. Ah, agora talvez tenha ido 2, né? Foi. Então eu volto, agora eu vou voltar. Vocês estão percebendo que a professora tinha razão, né? De vez em quando eu tô quase desistindo. Vamos de novo. Ah, foi na frente. Ah, pronto. A rigidez é uma condição psicológica. Sabiam disso? Rigidez, para não chamar de uma outra palavra, que foi a sugestão da conversa. Rigidez eu coloquei gentilmente para não falar, porque quando a gente fala esta palavra chega a tremer. Fanatismo. A rigidez é uma condição psicológica que pode nos levar a comportamentos exagerados e arriscados. Por quê? Porque eu estou dentro da caverna. Porque eu só vejo sombras. Eu só vejo o que eu acho certo. A questão é, o que é certo para mim é para todos? Ou melhor, o que é certo para mim, eu vou escravizar os outros a acreditar, ou eu darei aos outros a liberdade de fazer, também eles, as suas próprias escolhas? Pararam para pensar sobre isso? E eu queria muito que vocês pensassem nesta palavra rigidez.
Porque em várias instâncias da nossa vida nós vamos encontrar pessoas rígidas, resistentes. E estas pessoas rígidas e resistentes, elas acabam nos contaminando com esta rigidez. E aí o que é que nós fazemos? Preferimos ficar acorrentados uns aos outros, sentados no fundo de uma caverna, olhando as imagens que são projetadas. E a gente não vai além. E por que o conhecimento é tão importante? Porque é ele que nos liberta da ignorância, do ignorar. Porque no momento que eu tenho conhecimento daquilo que eu estou propondo a estar, eu posso fazer escolhas sábias no que diz respeito a mim e no que diz respeito à religião que eu abracei. E à instituição que eu me coloco enquanto voluntário. E aí tem algo que é muito importante, porque eu também trabalho numa instituição onde nós vivemos de voluntariado. E uma instituição grande, né? Porque o centro espírita onde eu trabalho, ele está dentro de uma fundação. Uma fundação é laica, não preconiza nenhum aspecto religioso. No caso da nossa, ela objetiva ajudar a sociedade, ou melhor, o lema da fundação é voluntários retribuindo à sociedade aquilo que dela recebeu. Então, o nosso papel ali é colaborar em diversas dimensões para que as pessoas que estão em risco de exclusão social, e aí a gente não está preocupado de quem é a responsabilidade, quem deveria fazer não interessa. Se quem deveria fazer não faz, fazemos nós. Então nós procuramos colaborar de todas as formas que nós conseguimos, como voluntários, e dentro desta instituição também tem o Centro Espírita, que são voluntários, que chegam, como chegamos aqui, chegam cedo para fazer as suas atividades, para colaborar, para fazer, para realizar. A questão que nós chamamos muito a atenção é exatamente essa. Quando você se coloca no papel de voluntário, você faz porque você deseja. E este desejo tem que ser imperativo. Porque não pode ser eu quero fazer, mas eu só vou fazer quando eu quiser, porque isto é ser voluntário negativo. Vocês sabiam que o voluntariado é regido por lei? Não são só direitos, são deveres. E no momento em que nós nos colocamos neste lugar, no momento em que nós empenhamos e nos comprometemos em estar neste lugar de voluntário, alguém está na expectativa de receber este benefício, não é? Aqui e lá, centenas de pessoas que chegam diariamente com expectativa de serem minimamente deslocados de uma caverna sombria para uma realidade luminosa. E o nosso papel qual é? O nosso papel é exatamente esse. Onde há claridade, há luz. Onde há escuridão, há sombra. E o nosso papel é exatamente levar luz, né? Da melhor forma que nós conseguimos. Aí elenquei, que eu já vi que tem uma pessoa que está chegando ali, elenquei 10 tópicos interessantes que estão relacionados com crenças que nos limitam. Veja aí se vocês se identificam e vou logo dar uma dica, tá? Se passar de 3 é problema. Eu só elenquei 10. Se passar de 3 é problema aqui, hein? Comportamentos extremos em relação a determinado assunto. Aqui quem tem a verdade sou eu, quem está certo sou eu, quem fala sou eu.
rejeição, chego a ter vontade de rir, rejeições de opiniões contrárias às próprias convicções. Não, aqui ninguém faz isso. Intolerância com aqueles que pensam de maneira diferente. Não tem. Dificuldade. Esse chega a me dar uma coisa assim no estômago. Dificuldade em aceitar críticas construtivas. Isso é feedback, tá, gente? E a gente, às vezes, se equivoca muito com o que é feedback. Feedback não é botar o dedo em riste e só ver os equívocos dos outros, porque no momento em que eu boto um dedo em riste, o outro está voltado para mim, né? Visão distorcida da realidade, focando apenas no que reforça suas crenças. É isso aqui, é nesta caixinha que eu vou viver e vou obrigar os outros a realizar do mesmo jeito. Foi? Não foi. Foi? Foi. Disposição para agir de forma agressiva em nome das próprias ideias. A outra chegou a botar a mão na testa. Incapacidade de dialogar e discutir temas controversos sem hostilizar o interlocutor. Não, aqui no Kumon não acontece isso não. Só acontece lá no Harmonia. Não, aqui não. Adoção de comportamentos obsessivos. E aqui chama atenção, viu? Pai Rai tá me perseguindo, Mãe Tai tá me perseguindo, Mãe Bel tá me perseguindo, todo mundo está contra, certo aqui só eu. Cuidado, turma. Negação de fatos e evidências que contradigam suas crenças. Então, se isso não é o que eu aprendi lá atrás, eu não me abro ao novo. Rigidez. Fundamentalismo. Perigoso, a gente está vendo aí fora o quanto o fundamentalismo maltrata. O quanto a intolerância nos machuca enquanto humanidade. Não estou falando nem de sociedade. Sentimento de superioridade em relação a quem não compartilha das mesmas ideias. 10 tópicos. Se eu identifiquei aí 3, tá tudo certo. Mas se eu aumentei aí de 4, 5 ou 10, tá na hora de ter uma conversa de pé de ouvido. Tá certo? Para que a gente possa sair desta realidade que está nos escravizando. E a pergunta é: em qual caverna você tem se escondido? Das certezas, das verdades, da inconformação, da rigidez, do coitadinho ou coitadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me chama de meu amor. Na caverna em que você tem medo de entrar, está o tesouro que você procura. E que caverna é essa? Nós mesmos. Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês essa noite. Passei 5 minutos, não foi? Passei 5, mas está tudo certo.